Graça e paz, igreja do avivamento. Se você crê que Deus está aqui, está onde você estiver, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Que Deus possa abençoar você com paz, com prosperidade, com alegria, com livramento. Mais importante, querida, é que Deus está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Estamos felizes, por essa oportunidade. Estamos aqui louvando ao Senhor, Um grupo extremamente reduzido, o mínimo praticamente faz parte da igreja, mas em casa a maioria está aí adorando a Deus junto conosco, Que bom. Eu sou muito feliz com esse ministério, com essa igreja. Uma igreja fiel, uma igreja abençoada, uma igreja onde a manifestação da graça e poder de Deus é real, é tangível, é sensível, onde temos discípulos de aliança, Discípulos que amam esse ministério, nos amam e nós também amamos. Eu falo sempre que eu me realizo plenamente aqui, Às vezes até sou convidado para ministrar outros lugares, outros ministérios, faço também isso com alegria, mas na verdade, a minha grande realização está ministrando para a igreja que Deus me confiou a vocês, Então eu louvo a Deus por cada um, Eu sei que está sendo um tempo diferenciado, mas eu sei que eu posso contar com cada um. Nesse tempo difícil, estamos juntos, Vamos passar juntos, vamos vencer juntos em nome de Jesus. Amém? Deus lhe abençoe grandemente. Estamos aí à sua disposição. Aleluia! Graças a Deus. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 7. E vamos ler a partir do versículo 7. 1 Samuel capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos que a tua unção seja abundante neste lugar, para que a tua palavra possa cumprir o propósito designado em cada vida, ou nas vidas que estão ouvindo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, falarmos sobre Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, parece que é chover no molhado, Porque realmente Deus tem prazer em nos ajudar. Mas eu queria chamar a atenção, porque todo mundo fala Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, Deus está do nosso lado, e é claro. Claro que Deus realmente cumpre isso, literalmente em nossas vidas. Mas eu queria falar sobre como estabelecer esse Ebenezer em nossas vidas. O que acontece antes do Ebenezer? Qual o caminho para que Deus venha de verdade estabelecer a sua ajuda irrevogável sobre nossas vidas? Há um processo aqui até que essa pedra testemunhal fosse estabelecida, e ser colocada como um tributo profético. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a história por si só, ela vai nos trazer algumas lições
para que esse processo, né, da ajuda de Deus seja determinado em nossas vidas. Porque Deus está pronto a nos ajudar. Você não está só. Eu vou repetir que são os dois ouvidos, não tem mais do que dois aqui. Você não está só. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, de forma nenhuma. Estamos com o Senhor. E esse episódio aconteceu logo no início do ministério de Samuel. Ou do julgamento de Samuel, porque ele se tornou juiz, né? Começou a julgar Israel. Mas a primeira coisa que acontece antes do Ebenezer é a exortação de Samuel para o arrependimento e a prestação de culto ao Senhor. No versículo 2 desse mesmo texto fala o seguinte: sucedeu que depois daquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos, os astaroides, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astaroides, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispe, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispe, e a ti tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, antes do Ebenezer, Samuel, como líder espiritual, leva o povo a prestar um culto ao Senhor e ao arrependimento, tá? E a primeira coisa aqui que ele exige que o povo faça libação de água ao Senhor. Parece que é uma coisa que não tem para a gente, água é tão, né, uma coisa tão comum, mas naquele contexto e naquela época, tá, era o bem mais precioso que eles tinham. Quando imagine eles congregados, né, num ajuntamento de centenas e milhares de pessoas, num lugar extremamente, onde a água é muito rara, eles, para cultuar a Deus, eles derramam parte desta água como libação ao Senhor. O que eles tinham de mais precioso. Não se pode prestar um culto a Deus sem dar a Ele o seu melhor. E o melhor muitas vezes, né, será o melhor de um e não será o melhor de outro. É como aquela oferta da viúva pobre, que foi a menor oferta, mas foi a melhor oferta, porque ela deu tudo que tinha. O mais precioso naquele momento era a água. E o Senhor diz: olha, derrama, vai lá, né, faça libação, derrama essa água como um ato de louvor e adoração, como dizendo que honrar a Deus, louvar a Deus, cultuar a Deus, era mais importante do que aquela água tão preciosa naquele momento. Eu fico pensando, né, em alguns discípulos nossos, né, e até outros, né, que não fazem parte desse ministério, como estão passando esse contexto de não cultuar a Deus. Para alguns tem sido um sofrimento, para outros, né, é mais uma situação que vai passar, e quando passar, eu vou lá na igreja e vou cultuar a Deus. Porque na verdade não existe no seu coração uma dedicação real para cultuar ao Senhor. Nós vamos entender que não há o Ebenezer sem o tributo de louvor e adoração a Deus. Não há Ebenezer se nós não darmos a Deus o nosso melhor. O melhor do nosso tempo. Eu tenho chamado a atenção, né, dos discípulos nossos, tá, como posso, né, via rede social, coisa, né, tudo que a gente está usando aí, dependendo do contexto, estarmos juntos, né, para que vocês gastem um tempo orando, um tempo buscando a Deus, um tempo lendo a palavra. Esse tempo de isolamento não é um tempo de você ficar na internet, televisão, 24 horas. É um tempo de você gastar, né, o que é mais para a sua vida, que é o seu próprio tempo, em buscar o Senhor e viver uma vida espiritual abrangente. Eu espero que depois dessa pandemia, quando nos ajuntarmos, você seja um crente mais fervoroso, aleluia, mais cheio de Deus. É isso que nós desejamos, tá?
Samuel disse: vamos louvar o Senhor. Tá? Também eles jejuaram. Ou seja, a vida prática cristã. As pessoas querem a bênção de Deus, querem que Deus traz, né, o seu milagre, mas não tem a vida prática cristã. Ou seja, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, tá? Não tem uma vida devocional. Aí chega na igreja, tá? Aquela pessoa que se alimenta todo domingo, né, de feijoada em feijoada. Tá? A feijoada tem que durar 8 dias. Né? Recebe no domingo e aí tem que ficar 8 dias sem comer nada. Você precisa se alimentar de Deus todos os dias, das coisas de Deus todos os dias. Por isso eu falo assim, vamos jejuar. O jejum aqui é uma abstinência, tá? De consagração e dedicação a Deus. Mas outro contexto aqui do culto ao Senhor é o arrependimento, é a mudança de atitude, é a confissão de pecados. Não de Deus sem estabelecer uma mudança radical ou real em nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo uma época, né, que as pessoas vão à igreja, participam do culto, mas não querem arrependimento, não querem mudança, não querem confissão de pecados. Nós não podemos continuar com erros, porque de uma forma ou de outra, né, essa situação vai pesar contra nós. Deus vai deixar de me ajudar? De forma nenhuma, porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas a ajuda de Deus pela aliança, ela é muito mais poderosa em nossas vidas. Nós estamos vendo uma situação, querido, um período, tá, que é preocupante, tá? Preocupante. Hoje as coisas estão muito normais dentro da igreja, tá? Tá muito, todo mundo, né, hoje somos evangélicos, quais primos de católicos, entendeu? Estamos aí nesse contexto, tá? Tudo é normal, jogar jogo do bicho, né? É normal se relacionar sexualmente antes do casamento, porque a carne é fraca e tal, né? É normal, sabe, fazer jogo de azar, tá tudo normal, é normal fazer tatuagem, é normal andar na moda do mundo, né? Hoje tudo é normal, o importante é o coração. Mas o texto diz claramente que para que Deus se manifestasse na vida do povo de Israel, eles tinham que tirar a idolatria, tinham que tirar o que desagradava a Deus, o que os prendia, tá, a demônios. Não se pode, é o ditado católico, né? Não se pode acender uma vela para o santo ou para o diabo. Não se pode servir a Deus e as riquezas ao mundo. Não se pode servir a 2 senhores. Não se pode estabelecer que Deus vai lhe ajudar, estar do seu lado, e você não ter um compromisso com Ele. Porque, nesse contexto, você tem que entender que quando nós estamos comprometidos com Deus, Deus já está comprometido conosco, aleluia! Então, se há erro, se há pecado, o caminho é a confissão, o caminho é a mudança, tá? Tem gente que fica insistindo no erro. Querido, Deus não vai mudar o que Ele estabeleceu. Deus não vai mudar a palavra dEle, Deus não vai quebrar princípios. Isso só diz para Samuel, fala para o povo, tá? Eu vou ajudar esse povo, vou fazer eles vencedores, mas antes, tira do meio deles os asteroides, tira do meio deles os baalins. Eles não podem me servir e servir a deuses estranhos. Eles não podem ser chamados meus filhos e se tornar e ter atitude de filhos do diabo. Não pode. Você não pode dizer que tem o Espírito Santo de Deus e ter atitudes demonizadas. Como é que você quer que Deus esteja ao seu lado, se o pecado nos separa de Deus? Então é preciso sim que haja, em nome de Jesus, a confissão de pecado e o deixar o pecado. Aí Deus vai se manifestar. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, aleluia. É aí que Deus entra, que Deus realiza, e acabou, tá? O segundo aspecto do anjo de Ebenezer é que nós precisamos estar atentos à ação do inimigo. A Bíblia fala no versículo 7, né, que ouvindo os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, eles se levantaram, se prepararam para guerrear contra Israel e derrotá-los.
Nós temos que estar atento que nós temos um inimigo. Toda vez que você separa para cultuar o Senhor, toda vez que você se separa para se santificar, para viver os princípios da palavra de Deus, nós só temos uma pessoa nesse mundo que não vai gostar disso, que é o diabo. Ele vai se levantar, e nós temos que estarmos atentos ao princípio, ao contexto de batalha espiritual. Aqui não vamos dar ibope a diabo, a demônio, de forma nenhuma, mas desconsiderar, né, que eles existem, que se ele tiver uma oportunidade ele entra arrebentando, de forma nenhuma. Nós temos sim, tá, que fazermos nossa batalha espiritual, porque a Bíblia diz que o Senhor nos autorizou, nos deu poder no seu nome, de expulsar demônios, aleluia. O diabo vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair, para ser derrubado, tá? A Bíblia fala que Jesus, tá, pisou na cabeça da serpente, debaixo de nossos pés, tá? Não somos nós que derrotamos, mas Jesus derrota, e depois coloca debaixo dos nossos pés, nos dá a vitória. Então os filisteus se levantaram, agora nós vamos arrebentar com Israel. Mas agora Israel já estava em conserto, Israel estava arrependido, já estava cultuando ao Senhor, tá? Então era outro contexto. Quando você está do lado de Deus, tá? Ninguém pode derrotar você, e quando Deus está do seu lado, ninguém pode derrotar você. O diabo derrota qualquer pessoa, mas jamais poderá derrotar Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos resistir? Aleluia! Se o Senhor levantou ao nosso favor a sua bandeira. Você acha que nesse tempo de adversidade, o diabo vai querer colocar coisas na sua mente? Entendeu? Espírito de derrota, espírito de depressão, de tristeza, de angústia, né? De incertezas, e agora o que vai ser? Tudo isso são coisas que o diabo pode colocar em nossas mentes, mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Esteja atento, esteja atento, esteja atento para que o diabo não roube a sua fé, não roube suas convicções. É a única que é autorizada a entrar nas portas do inferno, a arrebentar as portas do inferno, através da oração, da intercessão, de atos proféticos, de determinação. Você é o guardião da sua casa, querido. Quando você se levantar suas mãos e estabelecer que a bênção de Deus está na sua casa, a bênção de Deus vai ficar na sua casa. Aleluia! Então, esteja atento, tá? Esteja atento. O próprio povo, quando soube que os filisteus estavam indo ao seu encontro para destruí-los, para acabar, eles falaram assim: Samuel, clame a Deus por nós. Clame a Deus por nós. Só Deus pode nos livrar desse inimigo. Só Deus pode te livrar, querido, sabe, de coisas ruins. Deus é aquele que está do nosso lado, e Ele não permitirá que nenhum mal lhe aconteça. Aliás, até a prova, Ele não vai te provar além do que você e eu possamos suportar. Deus está no controle de tudo, aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. O outro aspecto dessa palavra é que no texto diz que depois que eles souberam que os filisteus iam para destruir, para guerrear, e a força dos filisteus era muito maior do que a força que estava em Israel. Então Samuel vai e faz um sacrifício. Versículo 9, então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E o Senhor lhe deu ouvidos. Samuel ofereceu um sacrifício, ofereceu um cordeiro, tá? Porque depois que nós ficarmos atentos para que o inimigo se levanta contra nós, nós temos que entender que nós temos uma aliança. A nossa aliança não está fundamentada em política, querido, nem estrutura de igreja física, tá? Nem ministério humano, nem título, tá? Seja pastoral, apostólico, M12, presbítero, coisa parecida. Deus, tá? Deus, Ele está acima de tudo isso.
Se você acha ou eu acho que somos alguma coisa, porque nós achamos que somos alguma coisa, isso não é fundamento para que possamos ser vencedores. O que nos faz mais que vencedores é o fato de que Jesus, como cordeiro, se entregou na cruz. Quando Samuel faz o sacrifício, ele estabelece duas coisas importantes. Primeiro, o comprometimento daquele povo com a aliança com o seu Deus. Apenas os israelenses, ou o povo de Israel, sacrificava cordeiros, naquele contexto, diretamente ao Senhor. E, por causa disso, eles sabiam que aquele cordeiro estava sendo sacrificado ao seu Deus, ao único Deus. Presta atenção, querido, em nome de Jesus, tá? Você precisa olhar para a cruz. A sua vitória está na cruz. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue, ele nos protege, mas também nos traz o princípio que nós temos uma aliança irrevogável, indestrutível, inquestionável. A Bíblia fala que até para entrar no Santo dos Santos, para vermos a glória do Pai, o nosso crachá, o nosso acesso é o sangue de Jesus que está marcado em nossas vidas. Através do sangue podemos entrar no Santo do Santo, lugar mais importante, mais especial, o mais, digamos assim, o mais extraordinário que alguém pode ter acesso, que é a sala do trono. Então, o sangue nos garante a proteção, mas nos garante a aliança. Ninguém pode tocar naquele que é marcado e comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! O cordeiro foi imolado, o holocausto foi levantado, o altar foi queimado, Jesus se entregou completamente. Nós somos mais que vencedores, porque Ele se fez derrotar. Nós temos saúde, porque Ele se fez enfermar. Nós somos vitoriosos, porque Ele se fez derrotar. Mas vazia, ensanguentada está vazia. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Anjo de Ebenezer, você tem que crer na aliança que foi firmada na cruz do Calvário. A igreja, ela está firmada nesse processo. Você está firmado nisso, querido. Tem gente confiando em muita coisa por aí, muitos acreditando em muita coisa por aí, tá? Mas uma coisa é necessária: apenas olhar para a cruz. Se nós formos crucificados com Ele, nós também iremos ressuscitar juntamente com Ele. Aleluia! Creia nisso, em nome de Jesus, tá? O holocausto foi oferecido. Ou seja, o que o Senhor está dizendo que quando o cordeiro é imolado, tá? Ali se estabelece a sua aliança, que você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, algumas coisas precisam ser totalmente estabelecidas na sua vida. Primeiro, a questão da renúncia. Você não pode ter uma aliança com Deus e uma aliança com o mundo. Você não pode viver para Deus e viver para o mundo. Você não pode ser um adorador de Deus e um adorador do mundo. É uma coisa ilógica. Nós estamos numa época assim, né? Que pessoas cantam louvores a Deus e depois cantam músicas que não pertencem ao Senhor. Tem um comportamento dentro da igreja e lá fora tem outro comportamento. Onde é que está o valor do holocausto? Onde é que está o valor da sua aliança? Onde é que está o valor da sua fidelidade a Deus? Aonde está, querido? Para Deus se manifestar e trazer a vitória para aquele povo tinha que entender quem eles eram, a quem eles pertenciam. Eles tinham que lembrar do cordeiro que foi imolado lá no Egito, e que o seu sangue foi colocado nos umbrais, e os livrou, os primogênitos dos hebreus, do anjo da morte. É o mesmo princípio aqui. Não se pode ir à luta sem primeiro fazer o holocausto, sem primeiro ter o entendimento que a nossa aliança, certo? Está firmada na cruz, está firmada na ressurreição.
está firmada num Cristo que está sentado no alto, subindo no trono, e reina e tem todo o poder. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o fundamento da sua vida. Se você confia em outra coisa, tudo mais será fútil, será, coisas que não vão segurar. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele vai nos sustentar e por fim vai nos conduzir à vida eterna. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro foi imolado, aleluia. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro foi sacrificado. Por isso nós somos mais que vencedores. Por isso eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por isso que graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. O Cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Anjos do Ebenezer, nós sabemos o que nós somos e o que foi feito em nossas vidas. O Cordeiro foi sacrificado. E por último, querido, o Ebenezer chega. A ajuda de Deus chega. O manifestar de Deus chega. E o texto fala que logo depois do sacrifício, os filisteus então entram em batalha contra Israel. E eles foram derrotados. Uma derrota vergonhosa que os filisteus sofreram. Deus foi exaltado. Deus mostrou que Ele era Deus. Deus se revelou como alguém que quando Ele entra para resolver, Ele resolve. Quando Ele estabelece a vitória está estabelecida. Quando Ele diz sim, o sim acabou, tá? Eu não tenho dúvidas, estamos passando situação diversa, estamos. Mas preste atenção, que é uma palavra profética, querido, tá? O tempo de Deus já está determinado. Quando Deus falar acabou, acabou. Aleluia! Quando Deus falar acabou, acabou. Então até lá, a nossa confiança está nele, aleluia! Está nele, porque o Ebenezer vai chegar até nós. Vai chegar até nós. Então Deus vai lá, tá? E leva a derrota dos inimigos de Israel. E não será diferente com você. Deus trovejou, tá? Deus mostrou que era Deus. Deus estabeleceu que aquele povo não era um povo qualquer, mas era um povo dele. Precisava de conserto e consertou. Precisava entender quem eles eram, eles entenderam. Entenderam a aliança que tinham, tá? Mas depois disso, ele chega e fala: eu sou Deus de Israel. Quem tocar nele vai tocar em mim. Quem tocar em você vai tocar em Deus, tá? Quem se levantar contra a igreja, só se levanta para cair, aleluia. Quem se levantar contra os ungidos, os separados de Deus, os marcados, lavados pelo seu sangue, só vão fazer isso para exatamente ver a derrota das suas vidas. Porque nós temos um Deus que sempre nos conduzirá ao triunfo e à vitória. O Ebenezer de Deus, meu irmão, vai chegar e já chegou. Deus vai nos ajudar. Aleluia. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aliás, quer dizer, algo importante para você ver, nós temos a tendência de acharmos, tá? De acharmos que o futuro pode ser algo incerto. Mas na verdade, preste atenção, mesmo Deus tem ajudado você até hoje, tem abençoado você até hoje, tem estabelecido sua bênção na sua vida até hoje. É o mesmo Deus que vai fazer isso amanhã, vai fazer depois da manhã, durante a pandemia, depois da pandemia, sei lá, vai vir outras guerras, sei lá, o que você viveu passar. Nós temos um Deus que sempre vai estar do nosso lado. Sempre vai estar conosco, sempre vai estar conosco. Ali se levanta o memorial, diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus trovejou contra o inimigo. Deus estabeleceu o seu poder, tá? Estabeleceu o seu poder. Deus estabeleceu de que Ele estava com Samuel, estava com o povo que Ele estava conduzindo.
segundo os princípios da palavra, segundo os princípios que ele viveu e que ele vivia, tá? E eu gosto quando a Bíblia fala que Deus não permitiu que nenhuma palavra de Samuel caísse no chão, caísse por terra. Eu profetizo, querido, que toda palavra profética vai se cumprir na sua vida. O Ebenezer de Deus vai chegar na sua casa, vai chegar nas suas finanças, vai chegar na sua alma, vai chegar, sabe, nas situações que você tem dúvida. Esse Ebenezer vai chegar e você vai se sentir fortalecido, abençoado. Depois da tempestade vem a bonança. Depois que os nossos inimigos são subjugados e afogados no mar, nós vamos celebrar a vitória. Eu quero que você creia nisso. Essa palavra que você entenda e compreenda. Existe um caminho, tá? Nós queremos muito de Deus, mas muitas vezes fazemos pouco para Ele. Quem quer muito de Deus, precisa fazer muito para Deus. Nós temos que buscar mais ao Senhor. Não é tempo de desânimo, não é tempo de abatimento, é tempo de fé, é tempo de crer, é tempo de saber que Deus nunca vai falhar conosco. Levanta a sua mão e diga: Ebenezer. Diga mais forte: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Aleluia. E se Ele nos ajuda, com certeza absoluta, a nossa vitória é certa. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, joga essas cadeiras para cima, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, porque nós temos um Deus que está do nosso lado. Nós não seremos derrotados, nós não seremos envergonhados, nós não seremos entristecidos, nós não seremos de forma nenhuma abatidos, porque o Senhor nos sustentará com o poder da sua mão. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Vamos ficando de pé aí. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós glorificamos, nós te exaltamos nesse dia, nesta hora. Temos passado por tantas coisas, e isto é apenas mais uma coisa. Temos passado por tanta luta, e isto é apenas mais uma luta. Temos passado por tantas tempestades, e esta é mais uma. E em todas elas nós vencemos. E todas essas nós venceremos, porque o Senhor nos ajudará. O Senhor estará do nosso lado. Que o teu povo faça um concerto contigo. Que o teu povo saiba quem eles são, sob a sua aliança. Que eles possam nunca duvidar do poder que está sobre as suas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Como igreja do avivamento Getsemane, eu te abençoo em nome de Jesus. Você será um luzeiro nessa terra. Você será alguém, será uma instituição que vai orar. E o que você orar, Deus vai responder. Você será voz profética nessa terra. Porque você tem um Deus que está do seu lado. Um Deus que nunca te deixou. Ó menina dos olhos de Deus, aleluia. Menina dos olhos de Deus, aleluia. Getsemane, menina dos olhos de Deus. Deus está do seu lado. Deus está com você, Deus está com você. Ele nos ajudará, aleluia. Ele nos ajudará a cada dia, a cada tempo, a cada momento. E a sua vitória, a sua conquista se estabelecerá em nossas vidas, aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Graças a Deus, dê glória a Deus a Ele. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro,
há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Ele é o que? Declare. Outro igual não há, só tu és Senhor. Bem alto, declare, majestoso. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não há, só tu és Senhor. Santo. Levanta a mão para o céu. Agora aplauda Jesus bem forte. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida com paz. Abençoe a sua vida com a alegria do Senhor. Abençoe a sua vida com a fé e convicção de que Deus está do seu lado, Deus está do nosso lado. E com Ele e nele nós somos mais que vencedores. Que a benesse de Deus se cumpra na sua vida. Dê um glória a Deus aí, diga aleluia. Vão na paz. Deus abençoe.